Olá, meus caros amigos, minhas queridas amigas do Centro Espírita Irmã Rosa, que Jesus nos guarde e nos mantenha em sua paz. É sempre uma alegria me dirigir a cada um de vocês, ainda que pelas redes sociais. E hoje nós vamos conversar sobre um tema fantástico, o orgulho, em uma dissertação do Espírito São Luís, da Revista Espírita, de maio de 1858. Inicialmente, eu quero ressaltar o valor da Revista Espírita para cada um de nós. Porque nós já lemos a Codificação Espírita, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Mas poucos de nós já nos mergulhamos nas páginas lustrais da Revista Espírita, extraindo dali conteúdos de alto relevo, conteúdos que enriquecem as nossas reflexões espíritas e nos ajudam a entender outros tantos conceitos que já se encontram nas obras básicas. Quero mostrar minha coleção para vocês, ó. Aqui uma parte dela e aqui a outra parte dela. Eu não tenho aquele fundo de biblioteca, mas eu trago a biblioteca até vocês. E vocês poderiam me perguntar, Rafael, por que Kardec escreveu a Revista Espírita? Kardec a escreveu de 1858 até 1869, ano de sua desencarnação. Inicialmente, a Revista Espírita era uma forma de dialogar, de manter uma correspondência com os espíritas da época. Porque imaginem, na época nós não tínhamos o Facebook, o WhatsApp, essa comunicação virtual que nós temos hoje. Então Kardec recebia muitas cartas, respondia muitas cartas, com os mais variados temas, comunicações vindas dos mais variados lugares do mundo, e aqueles temas que eram refletidos, submetidos à consideração dos espíritos, Kardec estudava, submetia ao crivo do bom senso, sob o crivo da pluralidade do ensino e trazia aqueles temas à discussão, colocando eles ao conhecimento das pessoas antes mesmo de divulgá-los nas obras básicas. Então a Revista Espírita era uma forma de intercambiar com os espíritas da época, mas também era uma espécie de balão de ensaio, uma espécie de laboratório dos temas que seriam desenvolvidos nas obras espíritas básicas. Feita essa introdução, vamos iniciar os nossos debates sobre a temática do orgulho, começando por uma questão do Livro dos Espíritos, a questão de número 785. Está aqui o meu Livro dos Espíritos. Quando Kardec indaga os imortais. Qual o maior obstáculo ao progresso? E os bons espíritos respondem, o orgulho e o egoísmo. Vejam, se nós podemos pensar em dois vícios que nos impedem de ser felizes, de seguir em frente, de viver o Evangelho, de angariar a paz e a saúde para os nossos dias, esses dois vícios são o orgulho e o egoísmo. Em outra questão do Livro dos Espíritos, a questão de número 913, Kardec nos diz, os bons espíritos respondem que o egoísmo é o mais radical de todos os vícios. Só que o egoísmo tem alguns filhos, sendo o orgulho o filho mais dileto do egoísmo. Então, nós temos esses dois grandes dificultadores. E nós poderíamos dar características, dar a conceituação da seguinte forma. O egoísmo é aquele vício que nos coloca vinculados a nós mesmos, ao nosso eu, ao nosso ego, como se vivêssemos circundados ao redor do nosso umbigo. Ou seja, se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Eu quero tudo para mim, eu quero que as pessoas circundem ao redor da minha vontade e não consigo estabelecer curvas de divisão, curvas de entendimento no mundo, porque eu me vejo, porque eu quero as coisas para mim e não consigo estabelecer no mundo aquela relação do compartilhamento, daquela divisão. E o que seria o orgulho? Valendo-me de um outro brocardo popular, quando eu me julgo a última bolacha do pacote, ou quando eu me julgo a última Coca-Cola do deserto, porque a criatura orgulhosa é aquela criatura vaidosa, aquela criatura afetada, aquela criatura que fala primeiro, que fala por último, aquela que fala melhor e que se considera sempre o mais importante, que se considera sempre
maior do que as outras pessoas. Então, quando Kardec indaga e os bons espíritos respondem qual é o obstáculo ao nosso progresso, e os bons espíritos dizem o orgulho e o egoísmo. E é sobre o orgulho que São Luís vem trazer para nós, na Revista Espírita, de maio de 1858, 3 parábolas. E eu, sem querer fazer spoiler, eu vou contar uma parábola, discutir com vocês, e as outras 2 ficam para o nosso dever de casa, para a nossa atividade doméstica. E vocês poderiam me perguntar assim, Rafael, quem é esse São Luís, da dinastia dos São Luís da França? Porque a França teve vários São Luís. Teve Luís XIV, que foi considerado o Rei Sol. Teve Luís XV, uma personalidade apagada. Teve Luís XVI, que foi morto com sua esposa, Marie Antoinette, no final da Revolução Francesa, em plena Praça da Concórdia, em Paris. Mas esse rei São Luís é São Luís IX, considerado um rei santo, um rei que foi justo, um rei que foi bom para os seus súditos e que se tornou ao longo do tempo o protetor e o espírito benfeitor da sociedade parisiense de estudos espíritas. É esse São Luís que nos conta essas 3 parábolas. E a primeira delas é a seguinte. Ele narra que havia 2 produtores de terra. Um bastante afetado, bastante orgulhoso e o outro muito simples. E o que era orgulhoso tinha uma terra fértil, uma terra que produzia muito trigo. O outro, coitado, era uma terra estéril, que nada produzia. E ele vivia na indigência econômica, na indigência do seu campo. Só que um outro aspecto categorizava aquele proprietário orgulhoso. Porque além da sua terra produzir muito, ele ganhar muito dinheiro com a venda do seu trigo, ele ainda gostava de fazer galhofa com o seu vizinho, tripudiar do seu vizinho com falas mais ou menos assim. Olha, o meu campo produz, o seu nada te dá. Olha, o trigo que o meu campo produz me dá muito dinheiro. E você vive na indigência, vive trabalhando de sol a sol, sulcando o solo com o seu suor e sem angariar nada em troca. E assim passou-se o ano. Quando o trigo começou a crescer, aquele que tinha um terreno fértil, cresceu igualmente o joio. Nós sabemos que o joio é uma planta que cresce junto ao trigo e que vai asfixiando o trigo, vai matando o trigo. Ou seja, o joio, quando cresce, nós precisamos arrancá-lo e queimá-lo. Existe até uma parábola de Jesus que nos fala do joio e do trigo, mas que fica para a gente contar de uma próxima vez. O fato é que aquele proprietário orgulhoso teve toda a sua produção ceifada pelo joio. E o produtor humilde, o produtor simples, bom, esse que trabalhava de sol a sol, que derramava o seu suor no campo, o seu campo naquele ano floresceu. Nasceu o trigo, produziu muito, vendeu muito, e ele foi o que teve mais sucesso, o que mais vendeu e o que foi mais aquinhoado com o seu campo. E São Luís termina essa sua parábola trazendo 2 frases, trazendo um conceito que é de alta conceituação para nós, que eu peço permissão para ler, de uma forma até que vocês novamente voltem as suas atenções para a Revista Espírita, de maio de 1858. Quando o benfeitor assim nos diz: aquele de entre vós que se julga mais que seu irmão e que se vangloria é insensato. Mas sábio é o que trabalha por si mesmo, como humilde em seu campo, sem se envaidecer de sua obra. Ou seja, qual o meio que nós temos de progredir, de seguir em frente, de nos vincular a Jesus, de angariar a paz? Sermos humildes. Sermos simples perante a vida. Porque na fala do Espírito São Luís, quando procuramos ser mais do que as outras pessoas, quando tripudiamos daqueles que julgamos ter menos que nós nos fazemos insensatos. Porque não compreendemos a palavra, a justiça de Deus e a sua proposta nas nossas vidas. Mas quando nós trabalhamos com simplicidade, com humildade, sem se envaidecer da nossa obra, das nossas coisas, nós
nos tornamos valorosos perante a vida. Então a proposta de São Luís, ao nos narrar essa parábola é: combata em vocês o vosso orgulho, porque ele tisna a presença de Deus, porque ele atrapalha os vossos objetivos existenciais, porque ele vos impede de ser felizes. Fazendo um link com a primeira bem-aventurança que Jesus nos conta no Sermão das Bem-aventuranças, que está dentro do Sermão do Monte, Jesus assim nos diz: bem-aventurados os que são pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Vocês acham que Jesus falava em pobreza de espírito material, dizendo que aqueles que não são ricos materialmente ganhariam o reino dos céus? Não é essa pobreza que Jesus se referia. Jesus é o mestre dos que têm muito dinheiro e os que têm pouco dinheiro. A proposta de Jesus é sermos pobres em orgulho, sermos pobres em egoísmo e, consequentemente, sermos simples, sermos humildes para agasalhar a sua proposta na acústica de nossas almas. Para que nós possamos sedimentar esses conceitos, eu quero contar uma história de um senador romano que viveu há 2000 anos. A propósito, essa história está contada neste livro aqui, de Francisco Cândido Xavier, pelo benfeitor Emmanuel, que foi esse senador romano que viveu há 2000 anos atrás. Porque ele era um senador orgulhoso, um senador que podia dominar pessoas, que podia convertê-las ao guante da sua vontade. Podia matar, podia decidir quem iria viver, e foi ter naquela terra da Palestina como um intendente do Império Romano. E naquela terra da Palestina, para onde foi a sua filha Flávia, o seu filho Marcos e a sua esposa Lívia, muitas coisas começaram a acontecer. Porque ele vê o seu filho sendo raptado, ele vê a sua filha se tornando leprosa, e ele vê a sua esposa Lívia, a quem ele muito amava, tornando-se cristã. E quando as dores começaram a lhe visitar de uma forma mais intensa, vocês acham que não? Mas os orgulhosos também sofrem, também são visitados pelas privações. Ele, por intercessão de sua esposa, que falava de um profeta nazareno, alguém que vinha das terras da Galileia e podia recuperar a saúde orgânica de sua filhinha Flávia, ele resolve ir ao encontro desse mestre à beira do lago de Genezaré, ou Tiberíades, ou Mar da Galileia, e foi ter com ele no finalzinho da tarde, porque não queria ser reconhecido pelos outros patrícios, pelos outros homens orgulhosos do seu povo. E fitando Jesus ao longe, ele percebe que aquele era o homem paz, aquele era o homem amor, aquele de fato era o Filho de Deus. E Jesus, abrindo a sua boca, lhe dirige as seguintes palavras: Senador, não pense que eu vim buscar o homem orgulhoso, que apenas os séculos de sofrimento podem trazer para o aprisco de meu Pai. Mas eu venho atender o pedido humilde de sua senhora, de sua esposa, que neste momento encontra-se em casa orando pela filhinha leprosa. E naquele momento a filha Flávia de ambos fica sã. Mas eu tenho uma proposta para te fazer, porque neste momento você se encontra numa fase decisiva da sua existência. Porque você pode escolher me seguir agora ou esperar que os séculos de sofrimento te ensinem a lidar com esses vícios, com esse orgulho que tanto te categoriza. Mas o senador Públio Lento Lussura, que foi uma das encarnações do nosso benfeitor Emmanuel, fez ouvidos moucos ao convite de Jesus. Preferiu continuar sendo aquele patrício orgulhoso, aquele homem que só pensava em castas, no seu poder, e foi-se embora. Foi-se embora para não encontrar a paz de espírito, para ver a sua esposa sendo morta no circo do martírio, quando deu a sua própria vida para salvar a sua servidora doméstica. E viu o nosso senador romano perdeu a sua vida pela erupção do Vesúvio na década de 70 do primeiro século, quando na cidade de Pompeia aquelas lavas incandescentes tiraram-lhe a vida. Morre o homem orgulhoso.
mas nós sabemos, pela lei de causa e efeito, ou pela lei de ação e reação, que os nossos vícios, nós volvemos a ele para aprendermos a metamorfoseá-los em virtudes. Nós volvemos ao palco do mundo pela benemerência de Deus, pela sua misericórdia, para nos ajustarmos. E aquele que foi orgulhoso volta na escravidão, volta na indigência, volta na condição da simplicidade para desenvolver a virtude oposta, para trabalhar aquele sentido existencial que foi negligenciado numa vida passada. Quer dizer então, Rafael, que Deus é um pai punitivo? Não. Deus é um pai que nos ama tanto. Deus é um pai que não dá uma pedra a um filho que pede um pão, nem dá uma serpente a um filho que lhe pede um peixe. Mas ele propiciou aquele senador romano que volvesse 50 anos depois. E eu também não quero fazer spoiler, mas a história está nesse livro aqui. 50 anos depois, quando agora o nosso Emmanuel, que foi Públio Lento Lussura, retorna na condição do escravo Nestório, na dificuldade da escravidão, recebendo ordens ao invés de dar ordens, apanhando ao invés de bater, sofrendo todo tipo de privação, ao invés de impor as privações, e igualmente morrer num circo do martírio, onde ele via as pessoas morrer e no derradeiro momento cair em si, dar-se conta numa oração ungida: ó meu Deus, é como se nesse momento em que eu dou a minha própria vida, eu ressignificasse os meus propósitos, eu alevantasse a minha alma, porque o homem orgulhoso renasce agora nessa atitude de de entregar a minha própria vida por seu amor. Ou seja, aquele orgulho ganhava novas tintas, novas propostas e nascia ali o pródromo daquele que hoje é o benfeitor Emmanuel. Quer dizer então, Rafael, que esse benfeitor notável, esse benfeitor amoroso, esse benfeitor professoral que nós temos hoje, já foi alguém vicioso? Já foi Públio Lentulus, há 2000 anos atrás, 50 anos depois, veio na pele do escravo Nestório, renasce no 3º século, novamente na condição de um escravo, um romance formidável chamado Ave Cristo. Igualmente renasce na França, na pele do padre Damiano, século XVII, mas também veio ter no Brasil, no início da nossa colonização, na pele do padre Manuel da Nóbrega, que ajudou na colonização dos índios, não para explorá-los, porque não era orgulhoso mais, mas para evangelizá-los. Não tomava nada dos índios, mas dava de si mesmo para aqueles primeiros homens do nosso Brasil. E junto dos índios veio a morrer do beriberi, que à época não tinha cura. E hoje nós temos esse benfeitor, que foi o guia de Francisco Cândido Xavier. E por que eu narro essa história para cada um de vocês? Para estabelecer uma ponte entre as vidas de Emmanuel, a sua vida há 2000 anos atrás, a pessoa que ele é hoje, com a parábola que o Espírito São Luís nos conta na Revista Espírita. Porque se tem algo em nós que nós precisamos modificar, são os nossos vícios. Os maiores, os mais possíveis de serem combatidos, o egoísmo e o orgulho, para seguirmos em frente. Porque hoje nós não guerreamos com inimigos externos. Hoje as outras pessoas não são as nossas adversárias. Os nossos adversários são internos e respondem por esses dois nomes. Responde particularmente por esse orgulho, essa soberba que ainda trazemos e que nos impede de agasalhar o Evangelho de Jesus. Eu quero agora passar para uma outra leitura, também uma leitura do benfeitor Emmanuel, neste livro aqui, Seara dos Médiuns, quando ele não escreve somente aos médiuns, mas escreve a todos os trabalhadores das casas espíritas, a cada um de nós que queremos e podemos nos tornar pessoas melhores, numa página chamada 3 Atitudes. E eu convido vocês a prestarem atenção, porque é como se fosse um cronograma
para os nossos dias do presente. Na sociedade, o egoísmo faz o que quer, o orgulho faz como quer, o bem faz quanto pode, acima das próprias obrigações. Então, nós que vivemos essa vida dos dias sociais, paremos para pensar se nós ainda fazemos como queremos, se nós ainda fazemos o que queremos, ou se nós já abrimos as portas da nossa alma para auxiliar no bem, acima das nossas próprias obrigações. Porque recebemos os convites do mundo, queremos que as coisas sejam conforme a nossa vontade. Mas será que isso não é orgulho nosso? Será que isso não é egoísmo nosso? Será que a proposta de Jesus não é nos convidar para fazer o bem? Não por outra razão, quando enunciou o seu evangelho, lá em Mateus capítulo 22, versículos de 34 a 40. Jesus diz que todo o Velho Testamento, todos os profetas do Antigo Testamento seriam reduzidos numa única proposta: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Nós só conseguimos amar as outras pessoas se deixamos de nos enxergar como centro das atenções. Se não olhamos as outras pessoas como sendo superiores, porque o orgulhoso, ele sempre se acha um degrau acima. É aquela pessoa que, quando é parada numa blitz, tira a carteira e pergunta: você sabe com quem está falando? É aquela pessoa que tem sempre uma resposta. É aquela pessoa que sempre acha que tudo deve ocorrer conforme ele pensa, conforme ele faz, conforme ele se comporta. Mas sigamos em frente. No trabalho, o egoísmo explora o que acha, o orgulho oprime o que vê, o bem produz incessantemente. Será que nós ainda exploramos as pessoas na atitude egóica? Será que nós oprimimos as pessoas, fazendo com que elas cumpram a nossa vontade? Ou será que nós produzimos junto com as pessoas? Porque o outro não é um apêndice da minha vontade. O meu cônjuge não deve agir como eu quero. Nós somos um conjunto. Nós nos relacionamos e a nossa proposta é deixar de conjugar o pronome do orgulho e do egoísmo eu para conjugar o pronome da humildade e da simplicidade nós. Na equipe, o orgulho pensa em si, o egoísmo atrai para si, o bem serve a todos. Será que nós já aprendemos a servir a todos? A servir sem perguntar até quando? A servir sem barganhar considerações futuras? A servir sem perguntar se estamos garantindo um espaço em nosso lar? Ou ainda atraímos as pessoas para nós, querendo que elas batam palmas para nós os palestrantes, reconhecendo o valor da nossa mediunidade, reconhecendo o brilho daquilo que falamos? Olha que o convite aqui é nós avaliarmos as nossas posturas, é nós fazermos um exercício de autoconhecimento para saber se já conseguimos pensar nos outros ou se ainda insistimos naquele pensamento recorrente em nós mesmos. Porque observem, Jesus aceitou um único título, o título de mestre, mas ele nos disse que veio ao mundo para servir. Mestre, de fato. Eu sou o vosso mestre, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está lá no Evangelho de João. Mas não pensem que eu vim ao mundo para ser servido, porque eu vim ao mundo para servir. Convite para cada um de nós, renunciar esse orgulho para angariar essa humildade. Como o profeta João Batista, que foi o precursor e que dizia que não tinha condição de amarrar as sandálias de Jesus, ele certa vez nos disse: é preciso que eu diminua para que o Cristo cresça. E eu acho que um grande exercício que nós, os espíritas, os cristãos, devemos fazer nos dias de hoje é nos diminuir, porque nós estamos muito inflados. E quem se infla muito não vê o próximo, não vê o outro, não é caridoso, acha que todos são adversários, vê conspiração em todos os lados e vive brigando, ao invés de viver amando. Vamos seguir?
Na amizade, o egoísmo utiliza as situações. O orgulho clama por privilégios. O bem renuncia ao bem próprio. Será que nós já conseguimos renunciar como uma mãe renuncia por seu filho, que acorda de madrugada e a mãe perde o sono, que acorda chorando e a mãe tem que levantar? Será que nós já sabemos renunciar dentro do nosso matrimônio para que o casamento seja feliz? Ou é sempre do jeito que eu quero, pensando na gente, pensando nos nossos privilégios? Porque hoje todo mundo quer um privilégio. Mas já paramos para pensar que não tem privilégio para todo mundo? O maior homem que veio a esse mundo renunciou a todos os privilégios. Ele dizia que não tinha uma pedra onde recostar a cabeça. Nada obstante as aves do céu tivessem, nada obstante os lobos tivessem os seus covis. Que pensemos nisso, que não tornemos essa mensagem distante da gente, mas que nós nos aproximemos de Jesus como uma proposta de vencer a nós mesmos, de vencermos esse orgulho que muitas vezes nós queremos nos valer das situações. Porque nós perguntamos, o que eu vou ganhar com isso? Sempre com segundas, sempre com terceiras intenções. Eu vou ganhar paz de espírito. Há um notável espírito que escreve por Divaldo Pereira Franco, que diz que o nosso maior tesouro não é o quanto nós temos no banco, não é os nossos títulos imobiliários, não é os nossos postos de destaque, mas é a consciência tranquila. E a gente só consegue ter a consciência tranquila se tombarmos a cabeça no travesseiro à noite e perguntarmos se eu tenho sido menos orgulhoso e mais simples, menos egoísta e mais caridoso, menos impaciente e mais brando. Vamos seguir? Na fé, o egoísmo aparenta, o orgulho reclama, o bem ouve. Será que nós, na condição de espíritas, estamos aparentando? Porque a gente pode aparentar. A gente pode decorar as questões do Livro dos Espíritos, a gente pode decorar o Evangelho, capítulo, versículo, mas isso é orgulho. Isso é querer mostrar que eu sei, que eu declamo, que eu falo bonito, mas a singeleza da fé é a vivência. Não por outra razão, o profeta Isaías dizia no Velho Testamento, esse povo me honra com os lábios, mas mantém o coração distante de mim. Que nós possamos nos aproximar de Jesus e vencer essas duas chagas. Na responsabilidade, o egoísmo foge, o orgulho tiraniza, o bem colabora. Qual é a nossa atitude? A atitude do fujão, do desertor, a atitude de quem tiraniza. Olha, isso aí está errado, mas a culpa não é minha. É sempre das outras pessoas. Olha, isso aqui nós não fizemos certo, mas nós podemos consertar. Olha como é diferente. Na dor alheia, o egoísmo esquece, o orgulho condena, o bem ampara. Será que nós temos os corações insensíveis de esquecer as dores, de condenar as outras pessoas? Ou será que nós já conseguimos amparar? O benfeitor André Luiz nos diz na sua série No Mundo Espiritual que nós não podemos e nem devemos criticar quem quer que seja, mas auxiliar sempre, porque o auxílio pressupõe uma renúncia, e a renúncia pressupõe vencer o orgulho. E por fim, no estudo, o egoísmo finge que sabe. O orgulho não busca saber. O bem aprende sempre para realizar o melhor. Será que nós fingimos que sabemos? E às vezes tiramos de trás da orelha. Quanta coisa fake. Quanta coisa que nós não temos certeza. Quanta coisa que agride as outras pessoas. Quanta coisa que não é doutrinária. Será que nós ainda não buscamos saber? Ah, isso é muito difícil. Eu não quero aprender isso agora, não. Deixa essa história de espiritismo para a próxima encarnação. Ou será que nós já fazemos aquele exercício? Bem, eu ainda não sei, mas posso aprender. Mas se eu não consigo aprender, eu vou me esforçar. Porque a nossa felicidade, ela não pode ser
empurrada para frente. A nossa felicidade decorre dessa consciência tranquila, dessa vivência do hoje e do agora, buscando nos conectar a Jesus e a vencer a nós mesmos, a vencer a esse ego que ainda é indômito, a vencer esse orgulho que nos faz sentir maiores do que as outras pessoas, porque em verdade nós somos todos irmãos. E Jesus nos disse no Evangelho de João que os seus filhos, que os seus seguidores, que os seus discípulos seriam conhecidos por muitos se amarem. Esse é o nosso maior desafio. E para tanto, nós temos um tesouro chamado Doutrina Espírita, com suas obras básicas e com essa coletânea de 12 revistas espíritas, para nós nos aprimorarmos, para nós estudarmos, para nós refletirmos e falarmos sobre Kardec. Me despeço de cada um de vocês com uma oração do benfeitor Emmanuel, onde ele nos dá um receituário contra o orgulho, dizendo mais ou menos assim: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer do trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a desculpar sem condições, a semear o bem sem pensar nos resultados, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito. E auxilia-nos sobremodo a compreender que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprirmos os teus desígnios, vencendo o nosso orgulho, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Um abraço em todos, tudo de bom e permaneçamos em paz. Um grande beijo. Fiquemos mais uns instantes, que a companheira Maria Alice vai fazer a prece final e o pedido de fluidificação da alma.